Começar com Carlos Andreasa, com a melhor análise política do Brasil. Andreasa, todo governo diz que se comunica mal quando comete erros. Governos jamais erram. Governos se comunicam mal. Este governo acaba de trocar a comunicação, especialmente depois da crise do Pix. E sobrou bronca para ministro. O Andreasa, o governo se comunica mal ou o governo comete erros? E a mudança na comunicação deve sanar esse problema? Bom dia para você. Roberta, bom dia, meus amores. Megali, o governo se comunica mal e erra. O governo erra e se comunica mal. Tem uma questão também de compreensão do mercado, não do mercado financeiro, do mercado eleitoral, do mercado com quem o governo Lula quer falar. Ontem teve a reunião ministerial tão esperada, tão anunciada, porque também tem no horizonte aí reforma ministerial, a reunião marcada, ela estava marcada previamente, mas claramente a primeira reunião, digamos assim, comandada já sob a lógica Sidônio Palmeira, dessa nova gestão da SECOM, que tem esse elemento importante, a meu ver inédito. Pela primeira vez, um ministro da Secretaria de Comunicação é o marqueteiro de campanha de Lula. Isso já mostra que deflagrado está o processo eleitoral de 2026. Mas foi, como você disse, uma reunião ministerial marcada previamente, mas factualmente pós a crise do Pix. E é muito interessante ver como o discurso do presidente Lula foi todo orientado em função, reativamente, da crise do Pix. Eu vou ler aqui um trechinho que é muito importante, porque uma das críticas que precisa ser feita e que eu tenho feito ao presidente Lula é talvez contra a sua natureza e a história de ser de fato, um bom leitor do povo, um bom entendedor das demandas da sociedade, a crítica de que nesse governo dele me parece descolado da leitura dos anseios, dos interesses da sociedade, especialmente do que se chama de classe média. E ontem, Megali, pessoal, ele faz uma espécie de autocrítica, a seu modo, um reconhecimento de que talvez, e eu tenho certeza de que ele não conhece mais as pessoas, mas no caso dele, de que talvez não conheça mais as pessoas. E com isso eu estou dizendo, não conhece mais o público com o qual eu falo. Eu vou abrir aspas aqui para o Lula, que é uma fala importante dele ontem. É importante que a gente compreenda que o povo com que estamos trabalhando hoje não é o povo dos anos 1980. Não é o povo que queria apenas ter emprego numa fábrica com carteira assinada. É um povo que está virando empreendedor e gosta de ser empreendedor. E nós precisamos aprender a trabalhar com essa nova característica e formação do povo brasileiro. Então, vejam que o presidente da República admite a existência da formação, de uma nova formação do povo brasileiro, que ele não compreende. E acho isso ponto essa é uma leitura correta, não é, Andreasa? Corretíssima. Então, o diagnóstico, isso que eu quero chamar a atenção, pela primeira vez, desde que eu presto atenção nesse governo Lula, com toda atenção, é a primeira vez que eu vejo a confissão, portanto, o diagnóstico correto, de não compreensão de um público com qual quer falar. E é o público que reagiu no caso da crise do Pix. Então, tem o diagnóstico, Megali. Se será possível, com esse diagnóstico, entender essas pessoas, porque se precisa entender, é o que você está dizendo, se conseguirá entender, aí é outra questão. Ô, Andreasa, quero a sua opinião a respeito da frase do Fernando Haddad, que eu achei bastante simbólica. Quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Há mais de uma interpretação para essa frase. Quando você desacredita uma campanha de vacinação, você está indo contra a ciência e provavelmente cometendo um crime contra a saúde pública. Mas não era disso que o Haddad estava falando, né? Não era disso. E, bom, essa frase dele pode ser compreendida também numa desqualificação do papel da oposição, que tem como papel mesmo desacreditar políticas públicas, se considerá-las ruins. E nesse caso, ele está se referindo à crise do Pix, as pessoas, uma quantidade imensa de pessoas, essas pessoas, o sentimento dessas pessoas foi compreendido, captado pelos opositores, pelo Nicolas Ferreira, mas isso não foi criado pelo Nicolas Ferreira e pelos opositores. A compreensão de que o governo, por meio desse instrumento da Receita Federal, aumentava o cerco sobre essa classe média, autônoma, pequenos empreendedores que não pagam imposto de renda, aumentava o cerco para que essas pessoas passassem a pagar. E essas pessoas reagiram a isso, a essa compreensão.
E nesse sentido, desacreditando um instrumento público. É direito das pessoas, eu espero que ainda seja, não é crime fazer isso. Ao contrário, no caso da oposição, é obrigação. No caso da sociedade, faz parte desconfiar, ter dúvidas. E aí, Megali, é o seguinte, tem uma crise de confiança. Falei sobre isso na coluna de quinta-feira. A crise é, em certa medida, de legitimidade do governo e de desconfiança. As pessoas não acreditam e têm suas razões para não acreditar. Elas pensam, por exemplo, no caso da taxa das blusinhas, que o governo dizia que aquelas pessoas não pagariam mais e elas passaram a pagar. Então, o gato escaldado aprende. E sobre essa frase do Haddad, do instrumento, eu sugiro você substituir pelo governo Lula. Se você desacreditar o governo Lula, você estará cometendo um crime. Eu também tenho essa interpretação aí, de um certo sentimento de indignação pelo que seria uma ingratidão do povo, e também presente, porque estava presente na reunião ministerial de ontem, uma conversa de o governo como salvador da pátria, salvador da democracia. Se a campanha de 2026 for se orientar cobrando gratidão das pessoas pelo que teria sido a salvação da democracia vencendo Bolsonaro em 2026, passados 4 anos, vai ser muito pouco, Megali. As pessoas querem, Lula falou sobre isso ontem, as pessoas querem comida barata na mesa. Aliás, um dos nortes da reunião ministerial de ontem foi a cobrança de Lula, eu não sei como ele vai fazer isso, porque espero que não venha um tabelamento de preço, tudo é possível. Como ele vai fazer para baratear o preço da comida? Porque o preço da comida sobe. E é isso que faz voto, isso que faz o humor das pessoas ir no mercado, no mundo real, e encontrar cada semana, comida mais cara. E esse foi um dos nortes da reunião ministerial de ontem. Cobrou que os ministros das áreas da agricultura deem um jeito de fazer baixar o preço da comida. Mas aí tem que combinar também com o dólar, né? Tem que fazer a parte do governo aqui também para que não gere insegurança, insatisfação, para que não gere incertezas que fazem com que o dólar fique muito alto, e dólar faz preço. E o pobre come dólar sim, né, Megali? A gente sabe. O pobre, quando come um pão, o pobre está comendo dólar. E a gente vai continuar desacreditando instrumentos públicos. Quando a gente desacredita o orçamento secreto, estamos cometendo um crime? Ou quando desacreditávamos o uso da cloroquina para o combate da pandemia, estaríamos cometendo um crime? Continuaremos desacreditando e questionando todo tipo de instrumentos públicos que entendermos não seja positivo. Aliás, mesmo os positivos, né? Questionaremos sempre. Sim. Quando desacreditamos, por exemplo, o arcabouço fiscal, que está aí para ser desacreditado. A meu ver, insustentável. Eu não estou cometendo nenhum crime, vou continuar fazendo.